Olá, este é o Notícias Diárias que começa agora para você nesta quinta-feira, dia 20 de novembro de 2008, com informações precisas de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. Polícia identifica fraude em documentos para visto aos Estados Unidos. Quadrilha responsável pelas falsificações está sediada no Espírito Santo. Documentos falsos foram encaminhados para a perícia. Policiais civis de São Paulo identificaram um esquema de falsificação de documentos que eram utilizados por pessoas que pretendiam entrar nos Estados Unidos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a quadrilha responsável pela falsificação está sediada no Espírito Santo. Há aproximadamente um mês, 7 moradores de Mantenópolis, no Espírito Santo, foram ao consulado dos Estados Unidos em São Paulo para tentar conseguir vistos para aquele país. Após uma entrevista no consulado, o grupo entregou documentos pessoais. Segundo Paulo Pereira de Paula, delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais, a simples visualização dos documentos já mostrou irregularidades. Conscientes da fraude, funcionários do consulado chamaram os 7 suspeitos de volta ao local. A polícia também foi acionada e deteve o grupo para averiguações. Na delegacia, os suspeitos prestaram depoimento. Segundo o delegado, o grupo pode ter sido enganado pela quadrilha. Mesmo assim, os suspeitos devem responder em liberdade por falsificação de documento público. Os documentos falsos foram encaminhados para a perícia. Conforme a Polícia Civil, os suspeitos de liderar o esquema no Espírito Santo já foram identificados e podem ser presos pela polícia daquele estado. Além de cultura, Nova York tem esporte. Inaugurado este ano, o Museu do Esporte conta a história e importância de modalidades e atletas que fizeram história no país. Quem visita ou mora em Nova York sabe que a cidade é repleta de museus, de arte, de música, de aviação e até de sexo. Mas até maio deste ano, a capital cultural do mundo ainda não tinha um espaço dedicado somente ao esporte. Entretanto, diante de tudo que o esporte representa para a sociedade americana, o prefeito Michael Bloomberg, ao lado de várias associações e ícones do esporte, investiu 57 milhões de dólares para abrir o The Sports Museum of America. O espaço está localizado no Centro Financeiro de Nova York, bem próximo ao Wall Street e à Estátua da Liberdade. Lá é possível conhecer a importância e a história de cada modalidade, desde as mais conhecidas como basquete e o futebol americano, até ciclismo e corridas de cavalos. A coleção permanente do museu inclui uma sala dedicada a contar as histórias pessoais dos grandes esportistas do país desde a infância, e outra dedicada à figura de personagens que quebraram barreiras culturais ou de gênero ao se transformarem nos melhores em suas respectivas áreas. O local é também um centro interativo, onde o público pode experimentar a sensação de um goleiro de futebol em plena partida graças a uma máscara especial ou a velocidade que correm os carros que participam da corrida de Daytona. Há ainda um centro dedicado somente às mulheres, onde está a calçada da fama das mulheres esportistas. O The Sport Museum of America está localizado no número 26 da Broadway, esquina com Beaver Street. O museu funciona todos os dias, entre 10 da manhã e 6 horas da tarde. O ingresso custa $16 para adultos, $13 para estudantes e $9 para crianças com idades entre 6 e 15 anos. Crianças menores de 6 anos não pagam. Para maiores informações, ligue para o telefone 212-747-0900. Segundo informação do Department of Homeland Security, em Nova York, a prisão de indocumentados cresce 43%. Aproximadamente 10 mil imigrantes indocumentados e residentes legais portadores de Green Card foram detidos pelo Serviço de Imigração americano no ano passado, um crescimento de 43% em relação ao ano fiscal de 2007. Do total, cerca de 7 mil deles foram encaminhados para deportação. Brasileiro é bicampeão da Maratona de Nova York. O brasileiro Marilson Gomes dos Santos venceu a Maratona de Nova York no domingo do dia 2 de novembro.
Marilson já havia sido campeão da competição em 2006 e é o único atleta sul-americano que venceu esta renomada prova do atletismo mundial. O brasiliense de 31 anos superou todas as adversidades do percurso, até mesmo as condições climáticas, um frio de quase 6 graus, para vencer a prova. No início da corrida, Marilson manteve-se sempre no bloco de elite, ao lado de atletas de renome como Paul Thurgott, do Quênia, e o sul-africano Hendrik Hamala. Já nos quilômetros finais, impôs seu ritmo e abriu vantagem de quase 1 minuto sobre o segundo colocado, o marroquino Abderrahim Gunri. O maratonista brasileiro faturou o prêmio de $600 mil, além de repetir o tradicional ato de encerrar o pregão da Bolsa de Valores de Nova York. Na última edição da prova, em 2007, Marilson terminou em 8º lugar. O atleta ficará até o final desta semana no país, passeando na Disney. Vencedor da São Silvestre em 2003 e 2005, ele ainda não confirmou a participação na prova mais tradicional do atletismo no Brasil. No feminino, a organização confirmou a recordista mundial Paula Radcliffe, além da queniana Catherine Dereba. Radcliffe detém a maior marca da distância com 2 horas 15 minutos e 25 segundos. Dereba, que também já foi a mais rápida do mundo, tem 2 horas 18 minutos e 47 segundos. Nos últimos 2 anos, ela foi campeã mundial de Osaka em 2007 e vice-campeã olímpica em Pequim em 2008. Radcliffe ficou fora dos Jogos por causa de uma lesão. E o Notícias Diárias vai ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã com muito mais informações para você, com notícias fornecidas pelo Jornal Nacional, o jornal dos brasileiros. Até lá!